Gostaria de compartilhar com você hoje um texto que está lá no livro de Jó, capítulo 1, e apenas 2 versículos que nós vamos ler. O versículo 20 e o versículo 21, que diz o seguinte: Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. E exclamou em oração: Nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Deus deu, Deus o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Jó não é um livro de sofrimento, ao contrário do que muitas pessoas às vezes descrevem. Na verdade, o livro de Jó é um livro de fé. E temos muito para aprender com a história de Jó, em relação à fé que precisamos ter. E a grande reflexão que Deus tem me trazido nesses últimos dias é sobre a motivação que nós temos de fazer as coisas certas em nossa vida. Quando nós começamos a ler o livro de Jó, nós vemos que Jó é descrito como um homem bom, honesto, justo, alguém que amava respeitosamente a Deus e evitava praticar a maldade. Jó era alguém bom, Jó era alguém que buscava fazer as coisas corretas. Quem sabe, no momento de dor, quando Jó perde todas as coisas, ele poderia, de alguma forma, reclamar a Deus o porquê de ter acontecido tantas coisas ruins. Muitas vezes em nossos dias nós alimentamos o pensamento de que precisamos fazer as coisas certas para que tenhamos uma vida tranquila nessa terra. Esse pensamento, de uma certa forma, é um pensamento um tanto egocêntrico, onde nós consideramos ser vantajoso fazer o que é certo e por isso nós fazemos. Quero dizer que, de fato, existem vantagens na forma correta de viver. Certamente, se você é alguém que cumpre a palavra, aquilo que você diz, certamente você será respeitado no que diz respeito à sua palavra. Certamente, se você é alguém que paga as coisas corretamente, você é alguém que será bem visto pelas pessoas que venderem alguma coisa, pelos credores à sua volta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que na nossa caminhada aqui nessa terra, e tendo o conhecimento de que Cristo Jesus nos salvou, a nova identidade que em Cristo Jesus nós temos, nós precisaríamos ter uma motivação um tanto diferente para nós fazermos o que é certo. Em Cristo Jesus nós temos uma nova identidade. Cristo Jesus pagou um alto preço para que agora nós não fôssemos apenas criatura de Deus, mas pudéssemos então viver a realidade de sermos filhos de Deus. Diante dessa identidade, precisamos saber que existe uma nova forma de viver. O próprio Evangelho nos diz que quando Cristo Jesus adentra na vida do homem, ele gera uma transformação. E então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, onde as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Entendo que a motivação agora do cristão em fazer aquilo que é certo, ele não tem a ver com estar, de alguma forma, trabalhando para se ter uma vida boa nessa terra. Até mesmo porque o foco do Evangelho nunca foi esse mundo. O apóstolo Paulo nos fala que se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a essa terra, seríamos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança em Cristo Jesus tem a ver com a eternidade. Jesus Cristo, durante a sua passagem aqui nessa terra, os seus ensinamentos, deixou muito claro que o foco do discípulo de Cristo deveria ser os céus. Então, diante disso, faça o certo, não por aquilo que você pode ter de retorno na sua vida, não diante de uma barganha ou até mesmo diante de uma condição para que você possa um dia questionar a Deus por estar passando por determinadas situações difíceis, problemáticas. Mas faça o certo, porque você entende que você é um filho de Deus. Cristo Jesus conquistou na cruz uma identidade para você. E então, conhecendo essa nova identidade, você agora viverá uma vida que honre a Deus. Essa é a reflexão que nós temos para trazer. Foi exatamente o que Jó falou quando passou por algumas perdas na sua vida. Jó teve a humildade de colocar-se diante de Deus, de adorá-lo mesmo diante do momento de tristeza, de dificuldade, e dizer: Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Que assim sejamos nós também, diante da revelação completa que nós temos hoje, pois sabemos que Cristo Jesus morreu numa cruz,
ressuscitou e reservou para nós o lugar que é a nossa pátria celestial nos céus. Fique pensando nisso. Um grande abraço, fique na paz de Cristo Jesus.